Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, ou aqui presencialmente, ou pela internet, saibam que nós estamos a cada domingo caminhando pelas páginas do Evangelho segundo Marcos. Chegamos hoje ao capítulo 14. Então, abra sua Bíblia, Marcos 14. Eu vou ler os versos 32 a 42. Chegamos então a Marcos 14, 32 a 42. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua glória nesta passagem. Abra os nossos ouvidos, Senhor, a fim de que possamos ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração, para que ele receba como boa terra a semente da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O famoso pregador londrino Charles Spurgeon disse que ao abordarmos, disse isso num dos seus sermões, pregado na Páscoa, ao abordarmos esta passagem que acabamos de ler, nós deveríamos tirar as sandálias dos pés, como Moisés fez diante da visão da sarça ardente. É que esta passagem, irmãos, coloca diante de nós um mistério. Essa passagem coloca diante de nós um mistério que homem algum é capaz de compreender em toda a sua extensão, profundidade, e homem algum é capaz de articular, de verbalizar a natureza deste mistério.
é o mistério da pessoa teantrópica de Jesus Cristo. Ou seja, é o mistério da pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. O mistério é tão grande, que ao longo dos 5 primeiros séculos da igreja cristã, a igreja se debateu com este mistério, se esforçou para entendê-lo, se esforçou para articular, para verbalizar a natureza deste mistério. Muitas foram as maneiras propostas de entendimento desse mistério da pessoa de Jesus. Muitas foram as maneiras propostas de articulação deste mistério. Todas elas tinham problemas. Ora, a natureza humana do Redentor era prejudicada. Ora, a natureza divina do Redentor era prejudicada. E depois de séculos de debate, depois de séculos de controvérsia, depois de séculos de muita reflexão, depois de reuniões de concílios, a pessoa do Senhor Jesus continua sendo um mistério. Mas nós cremos que ao longo destes primeiros séculos, esses primeiros 5 séculos de história, o Espírito Santo conduziu a igreja a uma razoável compreensão deste mistério, da pessoa misteriosa de Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo haveria de conduzir-nos a toda verdade. E certamente todo esse debate, toda essa reflexão, ao longo de 5 séculos, aconteceu debaixo da orientação, da direção do Espírito, e a igreja, então, a igreja cristã hoje, pode fazer algumas afirmações a respeito desse mistério. Continua sendo mistério, mas a igreja hoje já pode afirmar certas coisas a respeito desse mistério. A nossa confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que nós subscrevemos, diz o seguinte a respeito desse mistério. Eu vou ler aqui um trechinho da confissão de fé. Diz o seguinte: as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Vamos entender o que nós cremos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, a confissão de fé diz que as duas naturezas inteiras e perfeitas foram unidas na pessoa de Jesus. Vou repetir, as duas naturezas inteiras e perfeitas. Então, isso significa que Jesus não tem parte da natureza humana. Ele não tem parte da natureza divina. Ele não é mais ou menos humano. Ele não é mais ou menos divino. Ele é totalmente humano, perfeitamente humano. Ele é totalmente divino,
perfeitamente divino. As duas naturezas inteiras e perfeitas, diz a confissão de fé. A confissão de fé diz também que essas duas naturezas, no trecho que eu li, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então, preste bem atenção. São duas naturezas, mas uma só pessoa. Não são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Não. O nosso Redentor é unipessoal. Um só mediador entre Deus e os homens, diz a Escritura. Então, não são dois mediadores, não são duas pessoas. É uma só pessoa. Duas naturezas unidas inseparavelmente em uma só pessoa. E a confissão de fé diz também que esta união inseparável das duas naturezas aconteceu sem conversão, sem composição, sem confusão. O que é isso, reverendo? Isso significa que as duas naturezas estão unidas em uma só pessoa de maneira inseparável, mas elas não foram fundidas. Elas não foram confundidas. Cada uma delas preserva as suas características essenciais. Em Jesus Cristo, a natureza humana preserva todas as suas características essenciais. Todas as fraquezas, todas as limitações próprias da natureza humana, exceto o pecado, diz o escritor de Hebreus. Mas o pecado não é propriedade essencial da natureza humana. O pecado é um intruso que entrou depois. Então, Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas e cada uma das naturezas preserva as suas propriedades. A natureza divina também preserva todos os atributos, todos os poderes próprios da natureza divina. Então, quem é Jesus Cristo? Esse ser misterioso, nosso Redentor, é uma única pessoa que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem ao mesmo tempo. Com isso em mente, com estas considerações preliminares em mente, vamos à nossa passagem, vamos ao nosso texto. Olha aí, se você fechou a Bíblia, abra de novo, Marcos 14, 32 a 42. Então, Marcos diz, aí no verso 32, que Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. Lucas narra esse episódio e Lucas narra da seguinte maneira: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o acompanharam. Lucas 22, 39. Então, Marcos não diz, mas Lucas diz que Jesus foi, Marcos diz que foi a um lugar chamado Getsemane. Lucas diz que foi no Monte das Oliveiras. Então, esse lugar chamado Getsemane ficava no Monte das Oliveiras. E Lucas diz que Jesus foi como de costume. Então, pela informação de Lucas, nós ficamos sabendo que Jesus tinha o hábito de ir para esse lugar. João confirma
esse hábito. Porque olha o que João diz. João diz o seguinte: Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Então, facilitou Judas entregar Jesus, porque Judas conhecia muito bem aquele lugar. Judas estivera ali com Jesus em outras ocasiões. Então, para entender a informação aí do verso 32, nós juntando, comparando as narrativas de Marcos, Lucas e João, nós podemos deduzir que este lugar chamado Getsêmani era alguma propriedade localizada ali no Monte das Oliveiras. Além disso, preste atenção, além disso, o nome Getsêmani significa prensa do azeite em hebraico. Então, Getsêmani aí devia ser uma propriedade onde as azeitonas eram prensadas para a produção do azeite. E parece ser uma propriedade de alguém ligado a Jesus, pois, como nós vimos, Jesus tinha o hábito de ir para esse lugar, passar um tempo ali, quem sabe ensinando aos discípulos, reunidos, orando, enfim, Jesus tinha o hábito de ir para esse lugar. Então, talvez fosse uma propriedade de alguém do relacionamento de Jesus. Então, depois da celebração da Páscoa, instituição da ceia, Jesus vai para essa propriedade chamada Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e Marcos diz que chegando lá, Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então, quando chegaram lá nessa propriedade, Jesus deixou os discípulos e ele se retirou um pouco para ter um tempo de oração. Mas Jesus não se afastou sozinho do grupo. Olha o verso 33. O verso 33 diz que ele não foi só, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Então, ele levou esse pequeno grupo consigo. Uma curiosidade aqui, preste atenção, uma curiosidade. Estes três, Pedro, Tiago e João, são os mesmos que Jesus levou consigo no Monte da Transfiguração. Lembram? Então, os mesmos que foram com Jesus para o Monte da Transfiguração, agora está sendo levado para Jesus para um canto lá no Getsêmani. Então, preste atenção porque há um paralelo aqui. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração, esses três discípulos testemunharam uma manifestação impactante da divindade de Jesus. Eles tiveram uma visão da glória. Então, lá no Monte da Transfiguração, eles contemplaram a exibição da divindade do Redentor. Agora, os mesmos três vão ter uma outra experiência. Agora eles vão contemplar o quê? Uma exibição da humanidade do Redentor. Uma exibição impactante da humanidade do Redentor. Então, o que nós temos aqui no Getsêmani? Nós temos no Getsêmani uma exibição da perfeita humanidade do Senhor. Aqui nós temos a oportunidade de contemplar a perfeita humanidade do Senhor em operação, em atividade.
E eu gostaria muito, nesta noite, que nós olhássemos para esses acontecimentos do Getsemane e pudéssemos aprender um pouco mais o que significa ser humano. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desafio, porque Jesus era um ser humano igual a mim, igual a você. E ele viveu experiências humanas nesta noite angustiante. E ele nos deu aos 3 discípulos e dá a nós a bênção de poder entender melhor a natureza humana. Então vejam aí, o texto diz, Marcos diz, que quando Jesus se retirou na companhia daqueles 3, diz aí que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Percebam? Pavor e angústia são fraquezas próprias da natureza humana. Dr. Heber Carlos de Campos, ele faz a distinção entre limitações e fraquezas. Ele diz que uma coisa são as limitações humanas, outra coisa são as fraquezas humanas. Ele diz que há uma distinção. Ele diz que limitações fazem parte da essência da boa natureza humana criada por Deus. Limitações não têm relação nenhuma com o pecado. Antes da queda, Adão, em seu estado de santidade, ele possuía limitações. O que são limitações? Sede, fome, cansaço. Então, isso são limitações, são coisas próprias da natureza humana. E Dr. Heber diz que outra coisa são as fraquezas humanas. Embora as fraquezas não sejam necessariamente pecaminosas, elas têm relação com o pecado, segundo o Dr. Heber. Então, as fraquezas são dores, temores, angústias, tristezas. Essas são as fraquezas que os seres humanos passaram a conhecer como consequência do pecado. Antes da queda, Adão conhecia limitações, não conhecia fraquezas. Tinha fome, sede, não tinha pavores e angústias. Então, fraquezas humanas, embora não sejam necessariamente pecaminosas, elas têm relação com o pecado porque são consequências do pecado. Irmãos, Jesus assumiu a natureza humana pós-queda. Ele não conheceu a corrupção do pecado, mas ele conheceu as consequências, a punição do pecado. Então, Jesus conheceu as limitações humanas: fome, sede, cansaço. Mas Jesus conheceu também as fraquezas humanas: dor, angústia, pavor, tristeza. Ele não conheceu a corrupção do pecado, mas ele conheceu a maldição do pecado. Então, voltando ao texto, Marcos diz aí que no Getsemane, Jesus começou a sentir pavor. Jesus começou a sentir angústia. E a pergunta é: por que é que Jesus está se sentindo assim? Irmãos, é que a sua hora se aproxima.
Várias vezes no Evangelho você vai ver Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora, a sua hora chegou. É chegada a sua hora. Jesus sabe perfeitamente que coisas terríveis começarão a acontecer daqui a pouco. Por isso, o pavor, por isso, a angústia começam a tomar conta da alma do Redentor. Mas talvez você possa considerar o seguinte: ok, Jesus é humano, ele está sujeito a todas as fraquezas humanas, mas afinal de contas ele também é divino, ele é Deus, ele é o Criador, o sustentador do universo, ele tem todo o poder. Como é que Jesus se angustia? Está com medo de quê? Eis o mistério da pessoa do Redentor. Eis o mistério. Como é que pode esta pessoa, que é Deus e homem ao mesmo tempo, sentir angústia, sentir pavor? Isso é um mistério, irmãos. Mas Paulo disse que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então, Paulo disse, e essa é uma explicação, que Jesus, embora fosse Deus, embora não deixasse de ser Deus um segundo sequer, embora tivesse uma natureza divina com todos os seus poderes, com todos os seus atributos na sua pessoa, ele voluntariamente se esvaziou. Ele se esvaziou não significa que ele deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos direitos, dos poderes, dos recursos, dos privilégios da divindade. Ele não lançou mão dos recursos da sua natureza divina. Ele viveu a experiência humana integralmente. E você pergunta, mas por que é que Jesus abriu mão dos seus poderes? Por que é que ele não usou os recursos da sua natureza divina? Irmãos, é simples. Se ele usasse os recursos e os poderes da divindade, a experiência dele deixaria de ser uma experiência humana. Ele não poderia substituir você e a mim. Ele viveu a sua experiência, a minha experiência. E nós somos só humanos. Ele não poderia substituir a você e a mim. Ele não poderia salvar você e a mim se ele lançasse mão dos recursos disponíveis da sua natureza divina. Em outras palavras, ele não lançou mão da sua divindade por amor a você, por amor a mim. Ele sofreu de maneira voluntária. Ele tomou para si o sofrimento nosso exatamente como ele é na nossa experiência. Ele sentiu angústia como você sente angústia, exatamente igual. Ele não se apegou aos recursos da sua divindade.
Ele continuava sendo Deus o tempo todo, mas não lançou mão da sua divindade. Isto é um mistério. Mas foi assim que Paulo articulou este mistério da pessoa de Jesus. Então, irmãos, no Getsemane, nós vemos Jesus se encher de pavor, de angústia. O que nós estamos vendo aqui é Jesus vivenciar uma experiência humana, por ser humano como nós. Ele está vivendo algo próprio da natureza humana. Irmãos, nós podemos aprender alguma coisa aqui. Essa é a perfeita humanidade de Jesus em ação, em funcionamento. Quando você, diante de uma ameaça qualquer, sente pavor, medo, angústia, quando você fica angustiado, significa que você não precisa ter vergonha. Isso não é necessariamente pecaminoso. Isso é próprio da natureza humana na sua atual condição. Estou dizendo isso, irmãos, porque nós temos grande dificuldade de admitir as nossas fraquezas, não é verdade? A gente tem a tendência de se fazer de forte, né? Não é assim? Irmãos, isso é orgulho pecaminoso. Quando você se faz de forte e não admite as suas dores, você está se desumanizando. Você está sendo menos humano. Como vimos, Jesus seria menos humano se ele lançasse mão dos recursos disponíveis da sua natureza divina. Então, meu irmão e minha irmã, quando você sentir medo, pavor, angústia, seja humano, como Jesus. Admita. Então, a gente começa a ver aqui, a entender melhor a natureza humana. Nós estamos vendo aqui a perfeita natureza humana em operação. Mas Marcos diz mais. Veja aí, Marcos diz que Jesus não apenas começou a se sentir assim, mas Marcos diz que Jesus abre o coração com seus amigos. Olha o verso 34. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora Jesus foi longe demais, não foi? Bom, admitir fraqueza, vai lá, tudo bem. Mas compartilhar com os outros, de jeito nenhum. Não é assim que a gente age? A gente gosta de se fazer de forte. Irmãos, mais uma vez, nós estamos vendo aqui a perfeita humanidade em funcionamento. Isso ensina para nós que a perfeita humanidade não é individualista, não é autossuficiente. Jesus levou consigo 3 amigos para esse momento difícil e compartilhou com eles, abriu o coração. Isso ensina para nós que a natureza humana criada por Deus, a boa natureza humana, ela não é individualista, autossuficiente. Quando Deus criou o ser humano, ele disse: não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi projetado para viver uma vida individualista, autossuficiente. Nós fomos projetados para depender uns dos outros, para viver em comunidade. Isso é parte da imagem de Deus em nós. O nosso Deus é um ser plural, ele é trindade. E nós, como imagem dele, não somos projetados para o individualismo autossuficiente. O individualismo autossuficiente é antinatural para nós. Não é da nossa natureza.
Nós fomos projetados para depender uns dos outros, irmãos. A gente acredita nessa mentira da autossuficiência. Eu me basto a mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. Isso é desumanização. A humanidade perfeita, projetada por Deus, não é autossuficiente. Pense comigo aqui para você entender esse ponto. Hoje, no almoço, eu comi, dentre outras coisas, eu comi arroz. Arroz que eu não plantei. Arroz que eu não colhi. Arroz que eu não beneficiei. Arroz que eu não transportei. Arroz que eu sequer cozinhei. Você percebe quanta gente está envolvida na minha existência? De quanta gente eu dependi hoje na hora do almoço? Irmão, você não é autossuficiente. Não é bom que o homem esteja só. Entenda isso. Olhe a perfeita humanidade de Jesus em funcionamento no Getsemane. Jesus quer viver esse momento de angústia na companhia de 3 amigos. E ele abre o coração com eles e compartilha com eles a sua dor. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, notem, os amigos de Jesus não podiam fazer nada por ele. Absolutamente nada, mas estão ali. Às vezes é para não fazer nada mesmo. É só estar do lado. É só estar ao lado. É só chorar junto. Então, ao projetar a nossa humanidade, Deus projetou a nossa humanidade para funcionar assim, de maneira interdependente. Nós precisamos uns dos outros. Não é bom que o homem esteja só. A perfeita humanidade é comunitária, ela não é individualista e autossuficiente. Deus não nos fez individualistas e autossuficientes. O pecado é que nos tornou assim, individualistas e autossuficientes. Sempre que você se isola achando que basta-se a si mesmo, que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, você está sendo menos humano. Você não é autossuficiente, o ser humano não é autossuficiente, nós precisamos dos outros. Qualquer ser humano, ao nascer, se for deixado entregue a si mesmo, ele simplesmente não sobrevive. Se você, quando nasceu, tivesse sido entregue a si mesmo, e ninguém cuidasse de você, você não estaria aqui, não. Então, meus irmãos, não é bom que o homem esteja só. Esta autossuficiência egoísta é pecaminosa, é a desumanização causada pelo pecado. E notem agora um detalhe no final do verso 34. Antes de se retirar um pouco para orar, Jesus disse aos 3: ficai aqui e vigiai. Como entender esse detalhe aí? Jesus deixou os 3, depois de compartilhar com eles, e diz: olha, fiquem aqui, vigiem, porque eu vou ali orar. Nós temos a tendência de ler esse final do verso 34 como se fosse um pedido de ajuda, não é? Me ajuda aí, ore por mim, por favor. Essa é a tendência nossa. Mas, irmãos, eu estou convencido de que essa não é uma leitura adequada. Jesus aqui está preocupado com a segurança dos discípulos. É quase meia-noite. E antes de se retirar um pouco para orar, Jesus disse a eles:
ficai aqui e vigiai. É como se eles dissessem assim, olha, eu vou ali que eu preciso orar um pouco ao Pai, agora vocês fiquem espertos aí, porque a hora está chegando, vigiem. Daqui a pouco, tudo que eu já lhes falei vai começar. O traidor está chegando. Então, o que Jesus está fazendo aqui é se preocupando com a segurança dos seus discípulos. Ele não quer que eles sejam surpreendidos. Ele não quer que eles reajam de maneira inadequada. Jesus está preocupado com o bem deles. Irmãos, aqui nós podemos aprender um pouco também a respeito da natureza humana como criada por Deus. Na natureza humana perfeita, não é? Jesus, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, ele está preocupado com o bem do outro. Irmãos, nós não fomos projetados para dentro, nós fomos projetados para fora. Então, a natureza humana conforme projetada por Deus, ela é altruísta. Jesus, mesmo sofrendo, está aqui angustiado, mas preocupado com o bem-estar do outro. Normalmente nós achamos que a nossa dor justifica o nosso egoísmo, não é? Nós já somos autocentrados por natureza. Mas quando estamos sofrendo ou estamos sob pressão, angustiado, nós achamos que o nosso egoísmo é justificado. Achamos que todo mundo tem obrigações para conosco e que nós não temos obrigações com ninguém mais. Mas aqui nós vemos a perfeita humanidade, mesmo na dor, ela continua orientada para o outro. Os versos 35 e 36 descrevem aí os próximos acontecimentos. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus então se retira e ora, coloca o rosto em terra e ora. Certamente os 3 discípulos conseguem contemplar isso de longe. Certamente ouvem a oração de Jesus, senão nós não saberíamos o conteúdo da oração como nós sabemos aqui. Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou esta cena de Jesus com o rosto em terra orando a Deus. No verso 37, Marcos diz que quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo e ele diz, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Teria Jesus orado cerca de 1 hora? Não sabemos. O verso 39 diz que Jesus retirou-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. O verso 40 diz que Jesus, voltando, encontrou os discípulos dormindo outra vez. E o 41 diz que isso aconteceu uma terceira vez. Então parece que Jesus teve 3 momentos intensos de oração naquela noite. E isso pode nos ensinar um pouco mais sobre o que significa ser humano. Quando teve a alma assaltada pelo pavor, pela angústia, como foi que a perfeita humanidade de Jesus funcionou? Onde ele foi buscar refúgio? A resposta é na oração. Irmãos, isso ensina para nós que o ser humano foi criado para Deus, como o peixe foi criado para a água. O ser humano foi projetado para derivar de Deus tudo aquilo que ele precisa para funcionar bem em todas as horas da vida, para desfrutar de vida abundante e significativa. É aos pés do Senhor que a perfeita humanidade funciona bem. Toda e qualquer experiência humana só faz sentido
aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor que nós devemos viver as nossas alegrias e chorar as nossas lágrimas. Então, quando vemos aqui no Getsemane a humanidade de Jesus em ação, nós vemos que na hora da angústia, na hora do pavor, ele busca o Pai em oração. Por isso, irmãos, quando a alma é invadida, Jesus, como ser humano perfeito, a alma invadida pela angústia, ele ora. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Talvez você diga, mas passa de mim esse cálice? Como assim? Jesus com medo da morte? A história está cheia de homens que enfrentaram a morte com mais galhardia. Como é que Jesus se angustia desse jeito, com medo de morrer? Que é isso? A própria história da igreja, quantos mártires foram para a fogueira cantando hinos? Quantos mártires enfrentaram a morte de maneira altiva? E agora está aqui Jesus choramingando. Que é isso? Irmãos, a experiência que Jesus está para viver é algo incomparável. Ninguém viveu algo parecido na história. Nenhum mártir cristão enfrentou a experiência que Jesus está para enfrentar aqui. Aqui você precisa entender a expressão passa de mim este cálice. Cálice é uma figura usada no Antigo Testamento para falar da ira, do furor de Deus. É o cálice da ira de Deus. É uma figura bíblica para falar da ira de Deus. Os mártires cristãos não conheceram esta experiência. Eles conheceram, sim, a ira dos homens. Mas Jesus está prestes a ver cair sobre si a ira de Deus. Ele está prestes a tomar o cálice da ira de Deus no lugar dos eleitos. O pedido de Jesus, irmãos, não é expressão de fraqueza. O pedido de Jesus, passa de mim este cálice, é a expressão da sua santidade. Não é medo da morte, é aversão ao pecado. Aquele que não conheceu o pecado seria feito pecado por nós. Nós nunca vamos entender a angústia de Jesus, porque nós não temos a mesma aversão que ele tem ao pecado. Mas mesmo assim, Jesus está disposto a beber até a última gota do cálice amargo da ira de Deus. Você nunca vai conhecer essa experiência de Jesus. Ele bebeu o cálice amargo da ira para que você pudesse beber o cálice doce da salvação. Por isso ele orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a perfeita humanidade sabe que a vontade de Deus é sempre melhor. A nossa humanidade, ela não é a nossa humanidade que ojeriza a vontade de Deus, mas é o nosso pecado. Quando você se opõe à vontade de Deus, você está
sendo menos humano. A perfeita humanidade não quer outra coisa senão a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus pareça difícil. Então, irmãos, ao olhar para Jesus no Getsemane, nós podemos ver a verdadeira humanidade em funcionamento. Nós podemos entender melhor o que significa ser humano. A perfeita humanidade tem limitações e fraquezas. Portanto, não precisamos ter vergonha de admitir as nossas limitações e fraquezas. A perfeita humanidade não é autossuficiente. É bom ter amigos. A perfeita humanidade é altruísta. Deus nos colocou neste mundo para amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A perfeita humanidade não é autônoma, é dependente de Deus. Ela ora, seja feita a tua vontade. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mais humanos. Isso significa assumir a nossa humanidade, significa admitir as nossas limitações e fraquezas, entender que não somos autossuficientes, buscar o bem do outro e viver na dependência de Deus. Precisamos aprender a sermos mais humanos. Preste atenção, e eu termino aqui. Jesus não morreu para livrar você da sua humanidade. Jesus morreu para livrar você do seu pecado. Jesus morreu para que você fosse mais humano. O pecado, sim, desumaniza você. O Evangelho humaniza você. Irmãos, sejamos mais humanos. Sejamos mais parecidos com o Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar, receber a bênção e encerrar o culto desta noite cantando juntos o Amém tríplice. Obrigado, Senhor, por nos permitires olhar o nosso Redentor no jardim do Getsemane. Ali pudemos vê-lo humano como nós. E pudemos aprender um pouco o que significa ser humano. E muito obrigado, porque nele a nossa perfeita humanidade está sendo restaurada. Muito obrigado, porque ele sofreu em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos ser mais humanos. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor aplique aos nossos corações estas verdades, a fim de que nós possamos viver a nossa humanidade de maneira agradável aos teus olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.